Bom dia, pessoal, tá, gente? É, Vou estar colocando esse novo vídeo aqui, tá, gente? Relacionado à nossa próxima aula que nós teríamos presencial, tá, gente? Só que infelizmente não teve como a gente ter, né? Então estamos tendo aqui online. É um conteúdo bem tranquilo, tá, gente? Que vocês já estudaram nos anos anteriores. Meio que uma revisãozinha, aprofundando algumas coisas a mais, tá? É, Gente, é o capítulo 3 do livro de vocês, tá? Recomendo que vocês peguem o livro de vocês e vão acompanhando, tá, gente? Até porque tem as respostas dos nossos passos a passos de cada capítulo. A gente vai colocando as nossas respostas aqui nesses slides aqui de hoje, tá bom? É... Botei isso aqui, tá, gente? Em tela cheia, porque às vezes pode ser melhor para vocês enxergarem, tá? Gente, vocês já estudaram. Um quadrilátero notável é aquele que possui pelo menos um par de lados opostos paralelos. E o que é isso, professor? Que eu estudei, mas não lembro. Gente, um par, pessoal, quando é um par, são dois, né? Opostos. Um pode estar em cima, o outro está embaixo. Um pode estar do lado esquerdo, o outro está do lado direito. E paralelos, como a gente já sabe, são aqueles que nunca se cruzam. Então, gente, aqui nesse primeira figura que nós temos aqui, gente, a gente tem vários tipos de quadriláteros, se a gente observar aqui. Primeiro, esse primeiro aqui vermelhinho, se a gente observar, esse lado aqui de cima, esse pedacinho aqui, ele é exatamente paralelo a esse pedacinho aqui de baixo. Porque ele disse para a gente que as retas R e S são paralelas. Então, como essa reta R e essa reta S, elas nunca se cruzam, e essa figura aqui, esse quadrilátero nosso aqui, ele foi formado exatamente com uma parte dessa reta paralela e com um pedaço dessa outra reta paralela. Então, quer dizer que esse lado aqui de cima é paralelo a esse lado aqui de baixo. A mesma coisa, gente, também nessa nossa figura, aqui no caso, essa figura vermelha, nós também temos, que ele falou para a gente, que as retas A, B e C são paralelas. Como essa é a reta A e essa é a reta B, como elas são paralelas, ela toda, então logo esse pedacinho aqui, que é o lado dessa nossa figura vermelha, é paralelo ao lado dessa outra parte de baixo, que também faz parte da figura vermelha. Logo aqui nessa figura vermelha, gente, nós temos dois pares de retas paralelas. O de cima e o de baixo formam um par, e o do lado esquerdo com o do lado direito forma outro par. Então, nós temos dois pares de retas paralelas. Gente, quando o nosso quadrilátero é aquele que possui quatro lados. Quando os quatro lados dele são paralelos, 2 a 2, tem dois pares de retas de lados paralelos, no caso, igual a gente viu, tem o de cima e o de baixo, e o do lado esquerdo e do lado direito, essa figura aqui, gente, como todos os lados são paralelos 2 a 2, é chamado de um paralelogramo, tá, gente? Para quem não lembra. Essa aqui amarela, se a gente observar, de novo, esse lado aqui de cima, ele é paralelo com esse lado aqui de baixo. Por quê? Porque a reta R e a reta S são paralelas. E essa figura aqui amarela ela foi construída exatamente através de uma parte da reta S e uma parte da reta R. A mesma coisa, gente, esses lados, o lado esquerdo da figura amarela com o lado direito da figura amarela. Ele falou que o A, B e o C são paralelos. Então, logo aqui é o B e aqui é o C. Então, logo esse lado aqui é paralelo com esse lado aqui. Também, gente, como também tem dois pares de lados paralelos, essa figura também seria um paralelogramo. Tudo bem? Agora, observem essa figura aqui azul, gente. Olha só, esse lado aqui de baixo, ele é paralelo com esse lado aqui de cima. Por quê? Porque como a reta S e a reta R são paralelas, esse lado faz parte da reta R e esse lado aqui de baixo faz parte da reta S. Então, eles são paralelos. Só que agora, gente, olha só, essa reta aqui, C, ela não é paralela com essa reta E. Ó. Fica muito fácil de observar, né? E se a gente prolonga aqui mais um pouquinho essas duas retas, ó, elas vão se encontrar aqui em cima. Então, elas não são paralelas. Então, gente, essa figura aqui não é um paralelogramo. Por quê? Porque não tem dois pares de lados paralelos. Tem apenas um par de lados paralelos, que é o de cima e o de baixo. Portanto, gente, essa figura deixa de ser um paralelogramo e passa a ser chamada de um trapézio. Tá bom, gente? Ou então, para a gente relembrar aqui, paralelogramo, dois pares de lados paralelos. Trapézio, apenas um par de lados paralelos. A gente consegue observar bem claro, né, gente, aqui,
tanto nessa verde, tanto nessa laranja, que acontece a mesma coisa que na vermelha e na amarela. Faz a parte da reta R e esse lado aqui de baixo faz parte da reta S. Então, são paralelos. Assim como o D e o F são paralelos. Por quê, professor? Porque ele falou aqui, ó, que as retas D e F são perpendiculares. O que é isso ser perpendicular, professor? Quando elas se cruzam, gente, duas retas se cruzam e formam ângulos retos, ângulos de 90 graus. Então, a gente observa, formam ângulos de 90 graus aqui em cima e aqui embaixo. Tanto de um lado, tanto do outro. Aqui também, ó, formou ângulos de 90 graus, também formou ângulos de 90 graus. Tanto nessa laranja também, ó, todos formaram ângulos de 90 graus. Por quê? Porque são perpendiculares. A gente fala que duas retas são perpendiculares quando elas se cruzam, que é o caso da reta R com a reta D, o caso da reta R com a reta U, é o caso da reta R com a reta T, com a G, né, que é o ponto T. Tá? Então, todas essas aqui são perpendiculares. Perpendiculares, elas formam ângulos de 90 graus entre elas. Aí, gente, vem o nosso problema aqui. Ó. Ele fala o seguinte, ó, nessa figura, pinte de laranja um quadrado. Gente, por que a gente pintou aqui de laranja? Primeiro, porque a gente viu que os quatro ângulos são ângulos retos, são ângulos de 90 graus. Então, já é o começo para poder ser um quadrado. Outra parte importante para que seja um quadrado, que os quatro lados têm que ter a mesma medida, têm que ser iguais. E olha o que a gente observa aqui. Ele falou para a gente o seguinte, ó, que os segmentos MN e NP, tá aqui, ó, MN e NP, eles têm medidas iguais. Os segmentos UT e TV. UT é esse daqui de cima e TV esse daqui de lado. Tem medidas iguais também. Então, a gente já sabe que esse lado aqui é igual a esse lado aqui. E o que a gente sabe? Gente, que como são retas perpendiculares, cortou aqui formando ângulo de 90 graus e aqui também formando ângulo de 90 graus. Então, quer dizer que essa reta tem a mesma inclinação aqui em cima e aqui embaixo. A mesma coisa acontece com essa reta G aqui. Ó. Formou o ângulo de 90 graus e o ângulo de 90 graus. Gente, como teve a mesma inclinação, pessoal, quer dizer que elas foram construídas com o mesmo ângulo, que são os ângulos de 90 graus. E como são paralelas, e elas 2 a 2, então logo quer dizer que esse lado aqui direito também é igual a esse do lado esquerdo, tem o mesmo tamanho. A mesma coisa no lado de cima com o lado de baixo. Eles são iguais. E como esse lado de cima é igual a desse lado, logo esse lado também vai ser igual, assim como esse lado vai ser igual. Os quatro lados iguais e quatro ângulos de 90 graus, nós temos exatamente um quadrado. Depois a gente pediu para pintar de verde um retângulo. Gente, retângulo. O que é um retângulo? Tem que ter os quatro ângulos iguais e dois pares de lados iguais, né? Congruentes. Como assim, professor? O lado que está em cima tem que ter o mesmo tamanho do de baixo, assim como de um lado tem que ter o mesmo tamanho do outro. Por quê? Porque eles são opostos. Então, gente, olha onde a gente encontra aqui. Fica até fácil de visualizar, né? É logo na figura verde. Por quê? Porque a gente observa que esse lado aqui de cima não é igual a esse lado aqui. Esse aqui é um pouco maior do que esse. E todos os ângulos são de 90 graus. Por quê? Porque ele falou que a reta D, a reta F e a reta G, elas são paralelas. Então, a gente já sabe que aqui formou ângulo de 90 graus e ângulo de 90 graus. 90 graus e 90 graus. Está aqui o nosso retângulo. Gente, de amarelo pintar um losango. O que é um losango, pessoal? Losango, gente, é aquela figura que tem os quatro lados iguais, com a mesma medida. A única diferença que um losango tem para um quadrado é que o quadrado, os quatro ângulos são ângulos retos. Então, aqui, para a gente poder pintar um losango, a gente fica com essa partezinha aqui amarela. Por quê, professor? Porque ele disse para a gente que o MN é igual ao NP. Ele falou aqui nesse pontinho. Então, como esse lado aqui de cima é igual a esse lado, e de novo, como essas duas retas aqui são paralelas entre si, assim como a reta R que está em cima e a de baixo são paralelas entre si, gente, logo esse lado aqui de cima é igual a desse lado, que por sua vez é igual a esse lado aqui de baixo, igual a esse lado aqui. Beleza? Está aqui o nosso losango. Depois pediu um paralelogramo. Gente, a gente falou no começo da nossa explicação aqui. O que é um paralelogramo? Tem que ter dois pares de lados paralelos. Gente, professor, mas
Pintou aqui de vermelho, ótimo, mas aqui eu entendi, porque esse lado aqui de cima é paralelo com esse aqui de baixo, essa reta aqui A é paralela com essa reta B. Mas não podia ser o amarelo também? Poderia, gente. Poderia ser também o amarelo. Por quê? Porque esse lado aqui de baixo é paralelo com o de cima, assim como desse lado é paralelo com esse daqui do outro lado. Pô, pessoal, mas também poderia ser o verde? Também, gente. Também é um paralelogramo. Por quê? Para ser um paralelogramo, a única definição é que tem que ter dois pares de lados paralelos. Os lados opostos. Aqui, ó, de cima e de baixo são paralelos. Desse lado e desse lado são paralelos. E também, por sua vez, poderia ser o quadrado. O quadrado também é um paralelogramo. Por quê? Porque ele tem o lado de cima igual ao de baixo, que são paralelos. Tem o desse lado, que é igual ao do outro lado, que também são paralelos. Por quê? Porque a reta F e a reta G, elas são perpendiculares e, ao mesmo tempo, paralelas. Beleza, gente? Por que elas são paralelas? Professor, porque tem a mesma inclinação. Ó, aqui tem um ângulo de 90 graus e aqui de 90 graus. Aqui de 90 graus e de 90 graus. Então, por isso que a gente pode afirmar que elas também são paralelas, tá, gente? Porque no problema ele não falou que... até falou, né? Até ajudou. Falou que F e G também são paralelos. Mas se ele não tivesse falado, pelo ângulozinho aqui, por elas serem perpendiculares, já ficaria claro para a gente que essa reta F aqui e essa G são paralelas. E por último, gente, de azul, um trapézio. A gente já falou na nossa definição, né, que um trapézio é aquele que tem apenas um par de lados paralelos. Então, nessa nossa figura aqui, a parte que foi mais fácil de visualizar foi azul. Par de lados paralelos, o de cima e de baixo. A gente viu que esses dois aqui não são paralelos. Como eles não são paralelos, logo isso forma um trapézio. Aí, gente, vamos ao que nos interessa aí, pessoal, que até a gente já falou, né? Só vamos escrever para reforçar aqui. Escreva as características que você usou para identificar cada quadrilátero do item A. Quadrado. Então, o que a gente falou do quadrado? O quadrado possui todos os lados com medidas iguais e todos os ângulos com medidas iguais, cada um medindo 90 graus. Isso nos ângulos. Definição de retângulo. O que a gente viu que é um retângulo? Possui todos os ângulos com medidas iguais. Quanto tem que ser essa medida? 90 graus, né, gente? Para poder os lados serem paralelos. O de cima e de baixo, de um lado e do outro. Losango. Como a gente tinha falado, né, gente? Losango possui todos os lados com medidas iguais. Paralelogramo. A gente já tinha falado, possui dois pares de lados paralelos. E o trapézio possui um par de lados paralelos. Gente, anotem isso no livro de vocês aí, tá, pessoal? Agora, gente, na página 425, ele nos deu essa figura aqui, a figura verde, tá, gente? Ele fala o seguinte, ó, considere a figura abaixo em que as retas paralelas R e S são cortadas pelas transversais T e U. Tá aqui, ó, a transversal T e tá aqui a transversal U, determinando o trapézio ABCD. Opa, por que é o trapézio mesmo? Como a gente acabou de falar, gente, porque só tem um par de lados paralelos, ó, o de cima e o de baixo. Esse daqui e esse daqui não são paralelos, porque quando a gente prolonga esses lados, eles vão se cruzar. Aí vamos ao que nos interessa. Ó. Os lados paralelos de um trapézio são chamados de bases. Então, gente, a gente normalmente fala o nosso trapézio, pessoal, em alguns livros a gente encontra assim, ó, que essa base aqui, como ela está embaixo, é a base inferior. A outra base é a base superior, é a base que está em cima, tá, gente? E são os lados que são paralelos, tá, gente? Que são as nossas bases. Por quê? Porque não tem como a gente apoiar essa nossa figura aqui com uma certa inclinação de lado. Aí ele perguntou, quais são as bases do trapézio ABCD? Gente, acabamos de falar. É a base BC, que é essa aqui de baixo, ou CD, tá, gente? A ordem não importa. Normalmente a gente coloca em ordem alfabética. E a de cima, DA ou AD, em ordem alfabética. São as duas bases que nós temos. Na B, ele pediu para a gente traçar a altura desse trapézio, que é a distância entre as suas bases. Gente, fica bem claro, né, pessoal? Quando a gente sempre fala que a gente quer medir a altura ou de uma sala, ou de um quarto, ou da sala de aula, de qualquer figura, sempre a gente vai da parte mais baixa até a parte mais alta, sempre formando um ângulo de 90 graus. A gente não pode medir a altura, por exemplo, aqui, se vocês olharem para a figura, assim, ó, vou medir daqui de baixo até aqui, ó. Isso vai ser a altura? Não, está inclinado, né, gente? A gente não mede a altura inclinada. A gente mede formando sempre, ó, um ângulo de 90 graus, que foi exatamente essa reta aqui que eu tracei vermelha. A gente observar aqui embaixo, ela está formando um ângulo de 90 graus, ó, tanto de um lado, tanto do outro. Então, essa aqui é a nossa altura. Pô, professor, poderia traçar essa altura em outro lugar? Poderia, gente. Poderia traçar, ó, aqui no meio, ó, daqui até aqui embaixo. Basta sempre formar o quê? Um ângulo de 90 graus. Poderia medir aqui, ó, também, ó.
formando sempre um ângulo de 90 graus. Pô, eu também podia medir aquilo lá de fora, já que eu sei que a parte mais alta e a baixa são as retas paralelas, ó. Pode, a gente podia medir aqui fora, ó. Basta estar o ângulo de 90 graus de um lado e do outro, tá bem? Aí depois ele pediu para a gente pegar uma régua e medir quanto que vale essa linha que a gente traçou aqui, essa nossa altura. Gente, eu fiz a medição, tá, pessoal, da minha, ela deu 2 centímetros, tá? Conferência de vocês também deu. Pode ser que dê 1,90 e pouquinho, 1,9, 2,1, a gente aproxima para 2, tá? O que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos A e B? Gente, olha só, pessoal, medida do ângulo A e do ângulo B. E pediu para a gente poder depois justificar essa nossa resposta. Gente, olha só, pessoal, se a gente visualizar, gente, duas retas paralelas, que são as retas R e S, e estão cortadas pela transversal U. Se a gente olhar só para esse pedacinho aqui, ó, dessa nossa figura, ó, são duas retas paralelas e estão cortadas pela transversal U. O que a gente sabe, gente? Olha só, o ângulo A está na região interna e o B está na região interna. A gente sabe que os ângulos alternos e internos, eles têm o quê? A mesma medida. Então, gente, olha o que a gente pode observar, pessoal. Que se aqui, ó, é o ângulo B, esse ângulo B, ele é alterno interno com esse pedacinho aqui, ó, desse ângulo aqui, ó, que está sem nada desenhado. E se aqui é B, o que a gente observa? Que esse pedacinho aqui também é B, mais esse pedaço que aqui é A, eles juntos, gente, ó, dão uma meia volta, que é 180 graus. Então, a gente sabe que A mais B, somados, valem 180 graus. Quer dizer, então, que esse ângulo de um lado aqui, desse nosso trapézio, mais o outro ângulo, que também está do mesmo lado do nosso trapézio, eles somados valem 180. Tá, gente? Se a gente quisesse até falar a definição deles, né, eles são o quê? Que também a gente pode trabalhar, se não lembrasse dos ângulos alternos internos, eu coloquei aqui outra opção, ó, poder lembrar dos ângulos colaterais internos. Ângulos sempre quando estão... O que é colaterais internos? Colaterais, o co veio do latim, estão contidos na mesma lateral, contidos no mesmo lado. O A e o B, ó, estão no mesmo lado da transversal, eles estão do lado esquerdo. Beleza? Ângulos colaterais na mesma região, tanto na região interna e tanto na região externa, eles juntos valem sempre 180 graus. Tá? Você pode utilizar qualquer definição das que a gente aprendeu sobre duas retas paralelas cortadas por uma transversal para fazer essa justificativa aqui. Tá, gente? Essa foi uma sugestão que eu coloquei para vocês aqui. Se vocês gostaram dela, podem utilizar essa da colateral. Depois vem a letra D. Ó. O que se pode afirmar sobre as medidas dos ângulos C e D? Justifique sua resposta. Gente, eu acho que ficou bem claro, né, pessoal? Que a gente visualizou desse lado aqui, ó, acontece a mesma coisa desse outro lado. Ó. A reta R e a reta S são paralelas e estão cortadas pela transversal T. Então, gente, de novo, ó, se você quiser ir pela dos colaterais, ó, o C e o D estão no mesmo lado da nossa transversal T. Eles estão do lado direito, na região interna. Então, eles são também colaterais internos. Então, quer dizer que eles somados também valem 180 graus. Mesma justificativa da de cima, tá, gente? Que vocês utilizavam na C é a mesma da D. E, pessoal, o que a gente observa? Gente, o nosso quadrado ele é formado por 4 ângulos de 90 graus. Então, a gente sabe que o quadrado, a soma dos ângulos internos, vale 360. O retângulo, também, todos os ângulos são ângulos retos, são de 90 graus. Então, como são 4 vezes 90, também dá que a soma dos ângulos internos do retângulo também é 360 graus. Então, gente, o que a gente pode falar sobre isso também, pessoal? Que sempre, gente, como a gente estudou lá no 6º ano, a soma dos ângulos internos de qualquer quadrilátero sempre vai valer 360 graus. E a gente conseguiu observar que no trapézio também vai valer exatamente 360 graus. Por quê? Porque o D mais o C é 180. Assim como o A mais o B é 180. 180 mais 180 é exatamente o total, que é 360. Número 3, a gente fala assim, ó, o trapézio possui 4 ângulos internos. Se quiser até visualizar essa figura aqui de cima, tá, gente, aqui os ângulos internos, o C, o ângulo D, que é o ângulo todo, o ângulo A e o ângulo B, foi os que a gente trabalhou agora. Quando comparados 2 a 2, esses ângulos podem ser classificados em consecutivos ou opostos. Gente, opostos, pessoal, se a gente está trabalhando com um trapézio, opostos. Se o A está aqui, gente,
O oposto é o que está em frente a ele, que no caso é o C. Assim como o A é o oposto do C. A mesma coisa vale para o B e para o D. Ó. O oposto do B é o D, assim como o oposto do D é o B. Professor, e o que é consecutivo? Gente, consecutivo é o que vem em sequência. Tá, gente? Igual com o número que a gente aprendeu lá no sexto ano, quando a gente falava o que são números consecutivos. Por exemplo, 3, 4, 5 e 6 são números consecutivos. Em ângulos é a mesma coisa, são os ângulos que vêm um depois do outro. Então, por exemplo, aqui, ó, ele falou para a gente ensinar a letra A. No trapézio do item 2, que foi esse aqui de cima, quais pares de ângulos são consecutivos? Aqui, ó, o A está aqui. O que veio depois dele, se eu for para baixo, foi o B. Então, o A e o B são consecutivos. Pô, pessoal, mas poderia ser aqui em cima também, ó. O A e o D? Pode, ó, gente, porque depois do A, se eu vim aqui para cima, ó, se eu for por cima, vem logo o D. Então, o A e o D também são consecutivos. Aqui eu coloquei como D e A, tá, gente? A ordem não importa. A mesma coisa no C. O C, ele é consecutivo com o D, assim como o C é consecutivo com o B. Beleza, gente? Aqui, ó, B e C e D. Então, aí, os 4 ângulos que são consecutivos. É A e B, B e C, C e D e A. São opostos os pares de ângulos? Gente, opostos, então, são os que não são consecutivos. Quem que não é consecutivo com o D? O D ele é consecutivo com o A e com o C. Ele só não foi consecutivo com o B. Então, se ele não for consecutivo com o B, eles são opostos. D e B são opostos. Assim como o do A. Os consecutivos do A é o D e o B. Então, o único que não foi consecutivo com o A é o C. Logo, eles são opostos. Aí veio a letra B. Considere 2 ângulos consecutivos de um trapézio qualquer, com vértices em bases diferentes desse trapézio. Usando as observações feitas no item 2, escreva uma propriedade desses ângulos. Gente, então o que a gente observou aqui, pessoal? Que em todo trapézio, qualquer trapézio que a gente pegue, 2 ângulos consecutivos com vértices em bases diferentes desse trapézio sempre vão ser suplementares. A gente observou que sempre, quando está desse lado aqui, ó, o C e o D, eles são consecutivos, ó, então eles somados valeram quanto? 180. A mesma coisa nesse aqui. O A e o B valeram 180. Gente, e melhor ainda, né, a gente poderia falar até tanto o A e o B, tanto o D e o C, eles são o quê? Suplementares. Então, uma sugestão aqui, tá, gente? Tem essa sugestão aqui. Pessoal, mas o que foi isso aqui com vértice em base diferente? É porque, olha só, gente, um vértice aqui embaixo está nessa base aqui de cima, o vértice C está aqui na base de baixo, na base inferior, e o vértice D está na base superior, que é essa base aqui de cima, que é a DA. Tá, gente? Então, foi isso aqui que eu escrevi. Com vértices e bases diferentes. Tá? São suplementares, que foi quem? O C e o D. Estão em bases diferentes e são suplementares. O próximo, gente. Aí veio os primeiros exercícios para a gente poder praticar isso daí. Calcule os valores de alfa e beta nos trapézios abaixo. Gente, não tem essa simbologia no PowerPoint, tá? Do alfa e do beta. São letras gregas. Então, eu escrevi, tá? Alfa e beta aqui. Gente, a gente sabe que esse ângulozinho de 120 graus, junto com o alfa, são consecutivos, logo eles somados valem 180. Então, se o ângulo A, que é esse ângulozinho aqui, vale 120 graus, o alfa é quanto que falta para chegar a 180? 180 menos 120 dá o quê? 60 graus. Mesma coisa para o beta. O beta e o 30 estão o quê? Do mesmo lado aqui. Então, o B e o C veio um depois do outro, eles são consecutivos. Então, somados também eles valem 180. Então, o nosso beta, gente, vai ser quem? 180 graus menos 30. Quanto falta para chegar a 180? 180 menos 30 não apareceu aqui, tá, gente? Dá quanto? 150 graus. Beleza? A letra B. A mesma coisa, gente. A única pegadinha nessa letra B é porque, olha só, quem são paralelos. Ó. Ele deu esse símbolozinho aqui de dizer que as retas são paralelas, de paralelismo. IJ, que está aqui, ó, e KL, que está onde? Embaixo. Ó. Ele só colocou essa figura de lado para tentar confundir a gente. Então, pessoal, esse lado aqui é paralelo com esse daqui. Então, esse daqui de baixo é a base inferior e esse aqui de cima é a base superior. Tá? A ordem não importa. Se você falar que esse daqui também é inferior e superior, não importa. Então, o que a gente sabe? Está na base inferior, o A mais 20. Ele é consecutivo com o alfa que está no I, no vértice I. Então, alfa mais 20 graus, esse mais esse, tem que dar 180 graus. Então, vamos lá. A
eu chamei de A, tá, gente? Porque é alfa, tá? Não deu para colocar. Então, A mais A mais 20 tem que dar 180. A mais A, 2A. Igual, 180 já está do outro lado, repetimos. O mais 20 passou para o outro lado como menos 20. 2A é igual a 160. Então, o A é igual a 160 dividido por 2, que dá 80 graus. Mesma coisa, gente, acontece com o outro lado. Ó. Esse ângulo aqui ele é consecutivo com esse ângulo. E um está na base inferior e o outro na base superior. Então, eles somados também vale 180 graus. Desculpa. Então, 3β mais beta é igual a 180. 3β mais beta dá 4β, que é igual a 180. O 4 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. 180 dividido por 4 deu 45 graus. Beleza, gente? Aí, pessoal, agora a gente vai trabalhar com os ângulos internos de um paralelogramo. A gente trabalhou do trapézio até agora. Agora do paralelogramo. Então, de novo, paralelogramo, quando temos dois pares de lados paralelos. Então, gente, temos o lado de cima paralelo com o de baixo, de um lado paralelo com o outro lado. Aí vamos às perguntas. O que a gente pode afirmar sobre os ângulos A e B? Gente, o ângulo A e o B, pessoal, olha só, gente. O que a gente pode verificar aqui? Ó? Gente, a gente sabe que o B e o C, eles são ângulos colaterais internos. Estão no mesmo lado na região interna, igual no trapézio. Assim como o A e o D. Então, o A mais o D é 180, assim como o B mais o C também é 180. Juntos vale 180. Só que, pessoal, como esse lado aqui é paralelo com esse, e essa reta aqui, R, e essa reta S de baixo são paralelos, gente, isso é um paralelogramo, né? Então, olha só, duas retas paralelas, que é a reta T e a reta U, estão cortadas por essa transversal S, desculpa. Então, olha só para essa parte aqui de baixo. O que a gente observa? Que o ângulo B e o ângulo A, eles estão no mesmo lado da transversal S, estão na parte de cima, né? E na mesma região, na região interna. Então, gente, eles são o quê? Colaterais internos. Somados, eles também valem 180. Se vale, então, para o A e para o B, também vai valer para quem? Para o C e para o D. Eles juntos também vão valer 180 graus. Então, lá, eles são colaterais internos. Logo, a gente sabe que eles valem 180, tá, gente? Nem coloquei a justificativa. Aí, a letra B, pessoal, deixa eu só ler porque a pergunta. Ó, o que se pode afirmar sobre os ângulos B e C? O ângulo B e o C, gente, a gente acabou de falar, né? E sobre os ângulos C e D. E sobre os ângulos D e A. Explique sua resposta. Gente, a gente acabou de falar todos eles, né? Os ângulos B e C são suplementares, somados valem 180. Pois em relação às retas paralelas R e S cortadas pela transversal U, são colaterais internos, que a gente acabou de falar. De maneira análoga, quer dizer que da mesma maneira, gente, são suplementares os ângulos C e D. Por quê? Porque também são duas retas paralelas cortadas por uma transversal. E também a mesma coisa acontece com os ângulos D e A, que são os ângulos que estavam em cima que a gente tinha falado. Letra C. Considere dois ângulos consecutivos de um paralelogramo qualquer. Com base nas respostas aos itens A e B, escreva uma propriedade desses ângulos. Gente, os ângulos consecutivos são aqueles que vêm um depois do outro. Como a gente viu no paralelogramo, todos os ângulos que vêm um depois do outro ali, não importa se eles estão em bases diferentes, se eles estão do mesmo lado, sempre eles somados valem 180 graus. Então, gente, o que a gente pode escrever a definição? Dois ângulos consecutivos de um paralelogramo vão ser sempre suplementares. Número 2. Considere o paralelogramo ABCD do item 1. Então, gente, se quiser a gente voltar na figura, ele pede para a gente completar essas igualdades aqui. Ó. Quanto que vale a medida do ângulo A mais a medida do ângulo B? Gente, como a gente tinha visto, né, do A mais o do B, somados valem 180 graus. A mesma coisa no B e no C, que é de baixo. Quanto que vale o B mais o C? O B mais o C são colaterais internos, também somados valem 180. Ou seja, gente, como que a gente pode calcular então? A medida do A, se a medida do ângulo A mais a medida do B juntos valem 180, se eu quiser saber quanto que vale a medida do A, vai ser quem? O 180 menos a medida do B, né, gente? Então, 180 menos a medida do B. E a mesma coisa se eu quiser saber a medida do C. Se a medida do B mais a medida do C somados valem 180 graus,
Se eu quiser saber a medida do C, o que eu tenho que fazer? Pegar o 180 e tirar da medida do B, que eu vou ficar com a medida do ângulo C. Aí vem, o que se pode afirmar sobre os ângulos A e C? Aqui, ó, sobre o A e o C. Gente, a gente observa que os dois deram que é 180 menos B. Ó. Tanto a medida do A, tanto a medida do C. Então, logo, quer dizer que eles são o quê? Congruentes, têm a mesma medida. Então, gente, ó, o A e o C, que são os ângulos opostos do nosso paralelogramo, o A e o C, eles vão ser congruentes, eles têm a mesma medida. Gente, de maneira análoga, ó, acontece a mesma coisa entre o B e o D. Eles são opostos, logo também terão o quê? A mesma medida. Beleza, gente? Aí eu escrevi aqui, ó, de maneira análoga, a gente falei tanto na B, tá vendo? Tanto na C. B e D são congruentes. Letra D. Considere dois ângulos opostos de um paralelogramo qualquer. Com base nas respostas que a gente deu na B e na C, escreva uma propriedade desses ângulos. Gente, acabamos de falar, né? Dois ângulos opostos de um paralelogramo vão ser sempre congruentes. Beleza? Aí começa o exercício 2. Determine as medidas dos ângulos internos, dos ângulos internos, ó, o B, do ângulo E e do ângulo L, do paralelogramo BELO. Explique seu raciocínio. Gente, primeiro, pessoal, se aqui ó, o ângulo O é 55 graus, a gente já sabe, né, que o ângulo oposto a ele, que é o ângulo E, tem a mesma medida. Então, vale 55 graus. Gente, podemos utilizar qualquer propriedade, né? Como são ângulos consecutivos, uma delas, ó, somados valem 180. Então, se aqui é 155, é 55, o ângulo B é quanto que falta para chegar a 180. Então, vai ser 180 menos 55, que dá 125 graus. Gente, a medida do L pode fazer a mesma coisa, porque o 55 e o ângulo L, eles também são consecutivos e colaterais internos. Lembra? Porque aqui pode ser a nossa transversal, esse lado pode ser a transversal, e esses dois lados aqui pode prolongar um pouquinho, eles são um par de lados paralelos, que estavam cortados para essa transversal. Então, ou também o que você pode fazer, que era mais fácil? Se o B é 125, o oposto a ele, que é o L, também tem a mesma medida, que é 125. Tá, gente? Vocês podem escolher qual utilizar. Número 2. Breno desenhou um losango em que a medida de um dos ângulos internos era o triplo da medida de seu consecutivo. Então, gente, quer dizer que ele desenhou um ângulo e o ângulo consecutivo, então o ângulo que vem depois, mediu o triplo dessa primeira medida que ele construiu. Quais são as medidas dos 4 ângulos internos do losango desenhado por Breno? Gente, vamos lá, pessoal. O que a gente sabe? Que todo losango também é um paralelogramo. O que é o losango? O losango tem os 4 lados iguais. Gente, para ele ter os 4 lados iguais, como a gente viu lá no comecinho da nossa aula, ele quer dizer que ele tem 2 pares de lados paralelos. Então, por isso que ele é chamado de um paralelogramo. Podemos utilizar as propriedades dos ângulos internos do paralelogramo. Assim, chamando de x a medida do menor ângulo. Então, gente, o menor ângulo aqui, que ele falou que foi o primeiro que ele desenhou, né? Ele desenhou o primeiro, então, e o outro, como o outro era o triplo, então o primeiro que ele desenhou era o menor. Chamei de x. Como o outro, que é o maior, foi o triplo do primeiro, se o primeiro a gente chamou de x, o triplo de x é 3x. E o que a gente sabe? Que ângulos consecutivos somados sempre valem 180 graus. Então, a gente tem que x mais 3x é igual a 180 graus. X mais 3x deu 4x é igual a 180. O 4 está multiplicando, passou para o outro lado dividindo. 180 dividido por 4, deu que x é igual a 45. Então, gente, ele pediu assim, quais são as 4 medidas dos ângulos desse nosso paralelogramo aí, desenhado pelo Breno? Gente, como um paralelogramo, né, nós sabemos que uma medida é 45, a outra, a seguinte, era o triplo da primeira, então é o triplo de 45, que triplo de 45 é quanto, gente? 135, né? Então, uma é 45, a outra é 135. E a gente sabe, pela questão anterior, né, vou até mostrar lá, que sempre os ângulos opostos têm a mesma medida. Então, vamos dizer que esse aqui tenha sido o que a gente chamou de x. O oposto dele, que é o de frente, também vale x, que era 45. E esse daqui, como esse daqui era o consecutivo do A, desse primeiro menor, como ele era o triplo, que a gente chamou de 3x,
ele valeu 135, então o oposto a ele, que é esse aqui de baixo, também valeu 135. Então, quer dizer que nesse nosso problema, nós temos dois ângulos que valem 45 graus e dois que valem 135. Beleza, gente? Terceira questão. O quadrilátero ABCD, então aqui, ó, ABCD, é um quadrilátero que é um retângulo. E o ângulo BAC mede 30 graus, está aqui o ângulo de 30 graus. Ele falou o seguinte, gente, usando régua e esquadro. Pessoal, eu fiz no quadro com vocês, gente. Como que a gente faz para poder construir essa reta paralela aqui que ele está pedindo? Ó? Que ele pediu para a gente construir, ó, traçar uma reta que passe pelo ponto B, tem que passar pelo ponto B, e seja paralela a AC. AC é essa diagonal aqui do retângulo. E o que a gente faz? Posiciona um esquadro nessa linhazinha aqui. Lembra? Deixa ele certinho em cima da linha. Pega o outro esquadro e bota apoiado aqui embaixo. Fica segurando o esquadro de baixo e vai só deslizando o esquadro de cima até chegar nessa posiçãozinha aqui, que é onde que a gente quer que passe pelo ponto B. Aí traçamos a outra reta, ó, paralela. E falou assim, ó, e para chamar de E, o ponto onde ela intercepta, o prolongamento dela, intercepta o lado CD. Então, o lado CD, ó, o prolongamento de CD, o prolongamento dele é esse pedaço que veio aqui para fora. Ó. Aonde que eles se encontraram? Foi nesse ponto aqui. Então, a gente tem que chamar esse ponto de E. Tá bom? Façam esse livro de vocês. Aí ele pediu o seguinte, ó, encontre na figura que você ajudou a construir um paralelogramo que não seja retângulo e no meio. Gente, então, pessoal, basta a gente encontrar aqui nessa nossa figura uma figura geométrica que tenha dois pares de lados paralelos. Gente, como a gente acabou de desenhar essa reta aqui paralela a C, logo esse lado BE é paralelo a AC. E se a gente prolongar esse lado aqui de cima B, a gente sabe que como era um retângulo, esse lado de cima é paralelo com o de baixo. Se eu prolongar ele aqui, então, vai continuar sendo paralelo com esse prolongamento que está aqui do lado de fora. Então, gente, a gente acabou de encontrar, então, ó, um paralelogramo. Pode ser o A, que vai do A até o B, que vem para o E e volta para o C. Está aqui, ó. Esse é um paralelogramo. Beleza, gente? Na letra C, encontre na figura um trapézio. Trapézio que não seja paralelogramo e no meio. Então, gente, para ser um trapézio, só pode ter um par de lados paralelos. Gente, a gente observa, pessoal, que a gente tem aqui, ó, se eu pegar do A até o B e do E até o D, essa figura toda aqui, ignorando a parte que está dentro, gente, a gente observa que esse lado aqui, AD, se eu prolongar ele aqui para cima, ele vai se encontrar com esse lado aqui, ó. Eles vão se cruzar, então eles não vão ser paralelos. E só que a parte de cima, ó, AB, vai ser paralelo com essa parte de baixo, que é do D até o E. Né? Então, um par de lados paralelos, que seria o AB e o DE, e um par que não é paralelo, que é o AD e o BC. Logo, se só tem um par de lados paralelos, ele é um trapézio. Chamamos aqui na figura, né? Ele é o AB, se botar em ordem alfabética, gente, D, E. Tá bom? Botei aqui em ordem, eu botei isso na ordem que está aparecendo na figura. A, B, E, D. Vocês podem colocar em ordem alfabética se quiser. Aí ele fala assim, ó, qual é a medida do ângulo BEC? Gente, ângulo BEC, ó, é o ângulo que está aqui, ó, B, vem para o E e aqui no C. Como o acento circunflexo está no E, então quer dizer que aqui o E que é o ângulozinho que a gente quer encontrar. Ó. Quanto que vale esse pedacinho aqui que eu estou passando o cursor do mouse? Gente, se é um paralelogramo, o que a gente sabe? Que os ângulos, se essa figura aqui, ó, ABEC, é um paralelogramo, né, que a gente tinha falado aqui na letra B, quer dizer que esse ângulo aqui, ó, ele é oposto com esse ângulo aqui de baixo. Então, logo, quer dizer que o ângulo BEC mede 30 graus. Beleza, gente? Aí vamos para esse testezinho aqui, para a gente finalizando. Ó. Entre os quatro ângulos internos do trapézio, EFGH, apenas um é agudo. Gente, vamos lembrar lá do sexto ano. Ângulo agudo é aquele menor do que 90 graus. Ângulo reto é o de 90 graus. E ângulo obtuso é o maior do que 90 graus. E esse ângulo agudo, ele diz que mede 70 graus. Ele fala assim, ó, se EF é a menor base desse trapézio, a soma das medidas dos ângulos internos E e F é igual a... Gente, eu fiz o desenho para facilitar vocês. Ó. Aqui, ó, ele falou que o EF
esse lado de cima aqui, ele falou que é a base menor. Então, eu botei ela em cima, tá? Como é um trapézio, eu sei que a parte de baixo tem que ser um pouco maior. Então, eu desenho um pouco... normalmente, bota ela maior, né? Se essa daqui era menor, obviamente, a de baixo é maior. Coloquei aqui. E como são as bases, tem que ser paralelas. Então, esse lado de cima é paralelo com esse. E de um lado e do outro não podem ser paralelos. Gente, ele falou pra gente que a nossa figura só tem um ângulo que é agudo. Gente, se só tem um ângulo agudo, pessoal, aquele ângulo menor do que 90 graus. Se, pessoal, eu aproveitei aqui, ó, se eu desenhar essa figura aqui, ó, se só tem um que é menor do que 90 graus, gente, o que a gente observa, pessoal? Se eu desenhar aqui de 70 graus, desenhar aqui, esquece o resto da figura, tá? Esquece esse lado para cá. Desenhei só a base de cima, que é a base superior, e a base inferior. Aí eu fui aqui e já tracei o ângulo de 70 graus. Poderia ter feito do lado aqui para lá, tá? 70 graus. O que a gente sabe? Que os ângulos consecutivos sempre valem 180. Então, se aqui é 70 graus, o ângulo que vai vir aqui em cima, que eu vou ter que desenhar, que eu vou ter que construir, ele vai valer 180 menos 70, que é 110 graus. Então, quer dizer que esse ângulo aqui que eu chamei de beta vai valer 110 graus. 70 mais 110 deu 180. Ótimo. Confirmamos que, como eles são colaterais internos, somados eles valem 180, né? Gente, do outro lado da figura, também são ângulos consecutivos, o E e o H. Somados, eles também têm que valer 180. Só que, gente, como falou para a gente no problema que apenas um ângulo era agudo, eu não posso chegar aqui e desenhar um ângulo, por exemplo, de 92 graus. Porque o outro teria quanto? 88. 88 é menor do que 90. Logo, seria outro ângulo agudo. Que ele disse para a gente que no problema não tem. Então, gente, a única possibilidade que a gente tem, pessoal, como não tem como desenhar nenhum ângulo maior do que 90, porque se eu desenho um maior do que 90, igual a gente falou, se eu desenho um de 91, o outro vai ter 89. Como 89 é menor do que 90, ele vai ser agudo. Então, não posso desenhar um ângulo, então, obtuso maior do que 90. Não pode ter 91, nem 92, nem 93. E não pode ser menor. Então, gente, a nossa única possibilidade, como a gente sabe que eles somados têm que dar 180, a única possibilidade que sobra para a gente é que os dois ângulos têm que valer quanto? 90 graus, tem que ser ângulos retos. Por quê? Porque eles não vão ter nem ângulo obtuso e nem ângulo agudo. Beleza, gente? Tá aqui, ó. Note que o nome dos vértices E e F na figura acima poderiam ser invertidos, tá, gente? Foi o que eu falei para vocês. A ordem não importava. Aí ele perguntou, no problema, deixa eu voltar lá no enunciado, quanto que vale a soma das medidas dos ângulos internos E e F? Então, gente, o E, a gente viu que era um de 90 graus, e o F foi o suplementar do ângulo de 70 graus, que foi o 110. Então, 110 mais 90 dá exatamente 200 graus. Beleza, gente? Essa questão é tranquila, tá, pessoal? O principal era desenhar a figura. Questão número 2. A imagem ao lado é o ícone que representa a pirâmide do Louvre, tá, gente? Em aplicativos para celulares e sites da internet. Nela, foram marcadas as medidas de dois ângulos. Foi marcado aqui do ângulo, esse ângulo aqui que é 56, e esse aqui também é 56. Com base nessas medidas, podem-se calcular as medidas de todos os ângulos internos de cada losango de vidro que compõe a superfície da pirâmide. A diferença entre a medida de um ângulo obtuso e de um ângulo agudo desses losangos é igual a... Então, gente, os losangos estão aqui, né, pessoal? Por exemplo, aqui eu tenho um losango, esse pedacinho aqui, tem outro aqui em cima. Todos eles a gente observa que são iguais, né, gente? O que a gente pode observar, pessoal? Se aqui vale 56 graus, gente, olha só, essa reta aqui e essa reta aqui são paralelas. E elas estariam cortadas por essa transversalzinha aqui. Então, o que isso quer dizer, professor? Quer dizer, gente, que se aqui é 56 graus, esse ângulozinho aqui também vale 56 graus. Tá, gente? Por quê? Porque teria aqui, professor, um oposto pelo vértice e eles seriam com a mesma medida. Se aqui vale 56 e esse aqui vale também 56, esse pedacinho aqui do meio, gente, vai ser quanto que falta para chegar a 180. Porque esse de 56, mais esse pedacinho aqui, que a gente também viu que vale 56, mais esse pedacinho que é a parte do losango, aqui desse losango aqui, os três juntos valem a meia volta, que é 180. Então, gente, olha o que a gente observa. Botei a figurinha aqui embaixo, fiz outra figura aqui embaixo.
que esses 3 juntos são 180. Então, 56 mais 56, isso dá 112. 112 para chegar a 180, falta 68, que então quer dizer que o nosso x vale 68 graus. Gente, como um losango ele é um paralelogramo, se aqui, no lugar que a gente colocou x, vale 68, o que está oposto a ele, que está em cima, também vale 68. Então, a gente já sabe esse peso aqui de baixo, esse aqui de cima também é 68. Logo, gente, esse daqui do lado, ó, se aqui é um vértice, o vértice que vem seguinte seria esse pontinho aqui. Então, eles são consecutivos. Ângulos consecutivos somados valem 180 graus. Desculpa, gente. Então, se aqui é 68, esse consecutivo aqui é quanto que falta para chegar a 180, que no caso é 112 graus. Ele perguntou qual é a diferença entre a medida do ângulo obtuso e do ângulo agudo. Ângulo obtuso é o maior de 180, maior do que 180, que no caso foi o 112 graus, e o agudo é o menor do que 90 graus, que no caso é o de 68 graus. 112 menos 68 dá 44 graus. Beleza, gente? Essa é a nossa aula, pessoal, de hoje, tá, gente? Vou colocar no plural, tá, gente? Todas as questões do em casa desse capítulo, tá, pessoal? Desse capítulo aí dos quadriláteros notáveis, que foi o nosso capítulo que a gente trabalhou agora, que foi o capítulo 3. Então, gente, façam tanto no plural, pessoal, e depois, tendo tempo, também passem para o livro, tá, gente? Mas deixem para passar para o livro quando eu fizer a correção no plural, tá bom, gente? Assim que eu fizer a correção, aí vocês, com a resposta correta, que vai estar lá, vocês pegam e copiam no livro, tá, gente? A princípio, vocês só façam no plural, tá? Os exercícios, que aí eu vou fazer a correção assim que vocês forem fazendo, tá bem?